Então, Já vou vamos lá, né, compartilhar a gente? minha tela, tá? Tá. Ô, gente, eu só vou te apresentar primeiro, ô, Thiago. Uhum. Então, gente, bom dia a todos, né? Com grande prazer aí que eu dou as boas-vindas, né, a todos vocês nessa manhã para mais uma live da iniciativa Geocalouros. Hoje é a nossa quarta semana, né, como eu falei aí, e trouxemos um tema, né, muito importante dentro das geociências, né, para não falar, além de importante, acho que essencial, né, vocês vão ver aí, que é a geologia e tecnologia. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer, né, ao nosso convidado aí, o Tiago Duque, que gentilmente, né, disponibilizou o seu tempo para falar desse assunto aqui. Vou pegar minha cola aqui. O Tiago Rocha Faria Duque, é mestre Ó, em evolução crustal e recursos naturais, né, na área de concentração em geologia estrutural e tectônica, pela Universidade Federal de Ouro Preto, e graduado em engenharia geológica pela mesma universidade. Ele foi professor no Instituto Federal de Minas Gerais, na área de geologia e mineração, e pesquisador em geociências no Serviço Geológico do Brasil, né, na CPRM. Atualmente, ele é P&D na TDMEPS, empresa especializada no ensino de geotecnologias para trabalhos de campo. Então, como, além de ser especialista no assunto, né, como vocês viram aí no currículo, o Thiago também é um grande amigo, né, então, para mim, uma honra, conheço aí de longos tempos, né, não vou falar aqui para não entregar a nossa idade, né, resumindo, tamo velho. e veio, de certa forma, acompanhando, né, ele nessa caminhada aí, nessas áreas que ele escolheu, né, para seguir dentro da geologia. Depois da palestra, até vou contar, né, falar um pouco disso, né, se ele me permitir. Então, Vamos ver, tem né? certeza. Você vai falar ali, né? Não, que a gente, desde a graduação, né, que a gente É verdade. sempre recorria a você para nos ajudar, né, no ArcGIS, né, nessa parte que eu ia falar. Então, assim, desde a graduação, Alívio, você nossa. está nessa caminhada. Então, eu tenho certeza, né, que o Tiago vai trazer hoje aqui essa relação, né, da geologia e tecnologia que vai inspirar muitos aí, né. Então, muito obrigada mais uma vez, Tiago, por ter aceitado, né, esse convite. Então, é com você. Alice, obrigado, né? Já agradecendo principalmente a você, professora Alice, da UFOP, e por esse projeto massa que o PET tem participado, apoiado aí também, né? E o Uhum. DEGEL também tem disponibilizado numa época dessas que a gente está tão carente de ficar próximo a pessoas, né? Mas ao mesmo tempo está tendo uma coisa tão legal que é a produção de coisas científicas, divulgação científicas, né? Então eu acho isso importantíssimo para essa época. Agora a gente está participando de um projeto como esse e que vai ter longa repercussão aí. E quem dera a gente, né, você falando aí da nossa graduação, quem dera a gente poder acessar o YouTube, por exemplo, para assistir uma aula do professor, o Caloto Pedrosa Soares, por exemplo, falando de todo o Araçuaí e tal, e que tem várias outras aí acontecendo, né? E É palestras verdade. internacionais também, né? A gente consegue ver profissionais do mundo inteiro que hoje está disponível ali a um clique é exagero, mas assim, a poucos cliques dali de você e você ter contato com isso, né? Antigamente era uma coisa, já falo antigamente porque, assim, eu sou já bem mais velho que vocês e era muito mais difícil isso. Então, apesar da gente estar nesse período triste, né, difícil também, aproveitem porque vai ter muito conteúdo, está tendo uma produção de conteúdo científico muito boa, muito grande, principalmente da geologia, né? A gente sempre foi muito carente desses conteúdos digitais de geologia. Era basicamente o livro, e eu até ontem fiz um stories no Instagram que eu fiquei fascinado, né? Tô fascinado com o PowerPoint ter
ilustrações de geologia, subducção, um negócio lindo, maravilhoso de ver, assim, eu fiquei realmente encantado. E hoje vocês vão ver até algumas dessas ilustrações aqui, né? Eu tenho usado bastante nas minhas palestras. E é isso aí, né? Vamos começar a palestrinha aí, porque senão a gente só vai ficar aqui nesse bate-papo. Mas que essa palestra vai ser um bate-papo aqui também. Então, espero que aproveitem. Bom, eu peço um favor, Alice, que as perguntas que forem surgindo, o pessoal for mandando no chat aí e tal, depois no final você dá uma olhada, porque eu não consigo acompanhar o chat aqui e ao mesmo tempo apresentar, nem ninguém. E aí eu gostaria que você desse uma administrada nisso assim, no final a gente conversa, bate um papo, eu tiro algumas dúvidas, se tiver, e a gente vai conversando, beleza? E se caso também minha tela travar ou meu microfone ficar ruim, você me avisa fazendo favor, tá bom? Pode deixar. Beleza, então vamos dar início aí, né, o nosso bate-papo hoje é sobre geologia e tecnologia. Como eu trabalho muito com geotecnologias, eu gosto de usar sempre esse prefixo de geos, que não quer dizer só da nossa área de geologia, né? Fala sobre geografia, geodésica, geomática, um monte de outras áreas. E o que a gente vai falar aqui hoje é um pouquinho do que vocês vão viver daqui para frente. Eu acredito, né? Muitas vezes eu vou falar nesse tempo verbal aí de futuro, porque vocês devem estar na caminhada aí da universidade, e eu e a professora Alice, né, nós já passamos por isso, embora nós não deixamos nenhum minuto de estudar, né, a gente está sempre estudando, e isso vai ser uma realidade para frente aí, durante o curso e após o curso de vocês, espero que isso sempre aconteça. Bom, eu coloquei aí essa capa em votação lá no Instagram e por tristeza, né, da minha esposa, Gabriela, que me forçou a fazer a outra capa, falando que essa capa estava muito feia e tal, não sei o que lá, eu fiquei muito feliz que ela ganhou a votação hoje no Instagram e a galera preferiu, e como teve maior votação, eu já coloquei ela aí como a capa desta palestra. Como a Alice falou, eu sou o Thiago Duque, eu por muito tempo eu mexi com tecnologias, né? Sempre gostei dessa parte de tecnologias, de mexer com GPS, com drone, com várias outras coisas aí. Lembro perfeitamente quando lançaram o Google Earth, que hoje é uma coisa banal para a gente ter no celular, no computador da gente, e eu venho nessa trajetória de geotecnologias, né? Como ela falou, eu formei em Ouro Preto, também fiz meu mestrado aí, tive passagens pela educação, né, sendo professor, principalmente no Instituto Federal de Minas Gerais. Depois eu fui para a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, que muitos de vocês estão entrando agora, não fazem ideia do que seja, mas é uma instituição que tem a finalidade de fazer todo o entendimento geológico do país. Então, é o Serviço Geológico do Brasil, conhecido como CPRM, né, que fica responsável por gerar esses conhecimentos. Além disso, a gente tem os conhecimentos da universidade e das outras instituições também. Então, eu trabalhei no CPRM até uns 2 anos, mais ou menos, atrás, e aí pedi exoneração, porque é um cargo público, você depende de concurso, e aí montei a minha empresa, que hoje chama TD Maps. E ela se encarrega, né, de ensinar software, dar treinamentos em software de GIS, SIG, que vocês vão ver muito isso, que a gente usa bastante durante o curso de geologia, né, do meio para frente, praticamente. Ensino a mexer com drones, GPS e várias outras tecnologias aí. E aí eu já convido vocês, depois da palestra, para visitar o meu site lá. De vez em quando tem alguns cursos abertos, no momento não tem nenhum, mas lá tem algumas opções de cursos que eu dou e que espero que a gente se encontre aí num desses cursos, né, principalmente online. Então é o www.tdmaps.com.br. E aí eu separei a nossa palestrinha aqui, agora já começando ela, né, em 3 grandes pilares. E aí eles parecem até dúbios aí, né, que eles têm nomes praticamente iguais, só que em posições diferentes. E a gente vai falar primeiro da tecnologia que fomenta a geologia, né? Como que a geologia usa os aparatos tecnológicos, né? Quais são as tecnologias que são usadas
na geologia. Depois a gente passa, né, sutilmente assim, para o outro ponto, que é como a geologia fornece principalmente materiais, né, dá embasamento para a geração de novas tecnologias. E a gente vai fazer algumas considerações aí, só para finalizar, né, nessa parte aí de falar de futurismo, né, que é aquele negócio de a gente ver quais são as tendências, né, para o futuro. E principalmente vocês que estão entrando aí, que estão ainda fazendo a graduação, vocês ficam muito na incerteza, né? Nossa, eu gosto de geologia disso, geologia daquilo, será que eu vou trabalhar com petróleo? Será que petróleo tem futuro? Será que isso aqui vai dar dinheiro ou não? A gente fica nessas incertezas, e isso nada mais é do que futurismo, né? Porque pode vir alguma coisa igual a ver essa pandemia agora e as coisas mudam repentinamente. Porém, existem algumas tendências que a gente segue aí para ver o que vai estar em alta, o que não vai estar em alta. Mas é um exercício de abstração também, e é o que a gente faz muito na geologia, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que começar fazendo é definir o que é geologia, né? Então, para começar aí, nesse aspecto de geologia e tecnologia, a gente pode ver que tem o sufixo que é igual, né, logia, que significa estudo. Eu gosto, existem várias definições aí de geologia. E para a gente aqui hoje, a gente tem que fazer uma linguagem bem mais fácil, mais acessível, né? Nós, geólogos, né, e geólogos, temos esse defeito, né, os profissionais da geologia, que a gente gosta muito de falar no geologuês. Então, são termos que a gente usa ali que a população em geral não entende. E isso tem que dar uma mudada. Por isso eu gosto muito dessa parte de definições, né, de termos, e principalmente esse de geologia que está lá no site do Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, que fala que geologia é a ciência que estuda os processos que ocorrem no interior do globo terrestre, obviamente, e na sua superfície. Simples assim. A gente se preocupa com a parte interna da Terra e tudo que acontece na superfície da Terra. Eu vou falar um pouquinho mais além disso, e a gente vai aprender novos termos agora, né? Que a Terra vai se dividir em várias outras camadas, né? Tem até aquela clássica, quando a gente estuda lá no ensino médio, que a Terra pode ser comparada a um ovo, que tem a crosta, que é a casca, que é fininha, e aí tem um manto, né, que é aquela parte da clara e depois a gema. É uma analogia meio grotesca, mas ela é muito pertinente nesse contexto ainda de aprendizado. E aí a gente começa a ver nomes diferentes agora, né? A gente começa a já tratar, além de crosta, manto e núcleo, a gente já começa a ver que existe ali uma diferencinha na crosta que pega a litosfera, que é a parte mais superficial e um pouquinho de manto ali, assim, né? Que é a parte sólida, digamos assim. Aí a gente começa a ver outros nomes, que da astenosfera, mesosferas, que existem confusões com esse termo aí, né? Porque ele também é uma parte da atmosfera, que é a parte superior aí, fora da superfície, né? Parte mais gasosa. E aí a gente tem o núcleo externo, interno, e aí surge a primeira dúvida, né? Como que a gente consegue diferenciar isso? Como é que na geologia alguém descobriu que existe um núcleo interno, tem um núcleo externo, tem essa diferença entre a superfície e a crosta terrestre, a diferença de vários tipos de rocha, né? Porque daqui para frente a gente já não começa a falar sobre pedras, a gente começa a falar em rochas e minerais. E aí a gente começa a perceber quais são as tecnologias que vão ajudar a gente entender isso tudo aí da geologia. E quando falo em tecnologia, né, a primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos na minha, é assim, é nave espacial, astronauta, são robôs, telefones ultra rápidos, supercomputadores, né? E particularmente na minha cabeça, eu tenho, quando falo em alta tecnologia, em high-end, eu penso no Homem de Ferro, o Iron Man, que é lá na descrição da Marvel, né? Ele é praticamente uma pessoa comum, só que muito endinheirada, né? Só que ele tem vários insights, várias ligações com tecnologia, né? Ele tem tecnologia que ele conversa, que são assistentes virtuais dele, ele tem um traje ultra mega tecnológico, né? E que depende da sobrevivência dele. Então eu vejo o Homem de Ferro, né? O Iron Man, como o símbolo dessa tecnologia high-end, né, de tudo que a gente pode desenvolver, assim,
E muito dessas tecnologias a gente já tem hoje para usar, né? A gente tem os assistentes virtuais, no próprio telefone que a gente conversa com um robô, uma inteligência artificial em que vai entendendo, e muitas vezes não entende a gente, né? Para poder fazer alguma solicitação que a gente venha a pedir. E aí, a primeira coisa que a gente erra é justamente isso. A gente pensa que tecnologia, ela só é ou digital ou high-end, né? A alta tecnologia. E não. A definição de tecnologia, ela vem aí falando que é um conhecimento técnico e científico e suas aplicações a um campo particular. Eu gosto bastante dessa definição do Michaelis, do dicionário Michaelis, né? Que ela é bem sucinta, só que ela quer dizer um monte de coisa. Então, imagina um ser primitivo, né, o hominídeo primitivo lá das cavernas, na sua caça, ele tendo que desenvolver arco e flecha, machados, lanças, e depois outro ser desse ter que desenvolver uma linguagem para isso, né? Então é aquele conhecimento técnico que ele tem que desenvolver toda a parte física, que é um arco e flecha, que é para qual aplicação a um campo particular? Ao campo da caça, de sobrevivência. E depois ele tem que abstrair aquilo e começam as pinturas, né? Então a gente tem aí a machadinha, né, principalmente, como um artefato tecnológico desse período. E aí eu trago para a gente aqui, né, geólogos e geólogas que vão trabalhar principalmente na parte de campo, que tem que ir lá coletar aquelas informações. E para quem não entende ainda o que é um trabalho de campo, né, ou ainda não fez, vocês vão ver isso ao longo da universidade, muitos de vocês vão falar assim, nossa, a melhor parte é a parte do campo e tal. Vocês vão ver que ir para o trabalho de campo é fazer uma excursão aonde existem aqueles tipos de rocha, onde existem aqueles tipos de informações que vocês precisam ir lá coletar e que elas não existem se não for, até o momento, né, uma pessoa, pelo menos na Terra, o jeito mais barato e fácil é ir uma pessoa ir lá e coletar aquela informação. E para isso a gente precisa de alguns artefatos e de algumas tecnologias. A primeira dela, que a gente apenas evoluiu o formato e o jeito de como a gente faz esse objeto, é o que é chamado de martelo de geologia, aí, né, ou martelinho de geólogo. Então, esse artefato, ele apenas evoluiu de uma tecnologia criada há milhares de anos atrás para o nosso martelinho de geologia, que ele hoje em dia tem alguns atributos que fazem com que ele facilite o nosso trabalho, por exemplo, uma liga que ela não quebra com facilidade, o cabo emborrachado para a gente não poder machucar a mão. Então tem tudo isso foi oriundo, foi uma evolução de um artefato já criado há milhares de anos e que hoje ele tem uma nova cara, novos materiais, mas que é destinado a quase a mesma função, né, que é o de martelar, simplesmente desagregar alguma coisa. E lá também, na idade paleolítica, ele também tinha essa função, e principalmente voltado para a sobrevivência humana. Então, a gente não mudou muito disso daí, a gente apenas evoluiu esse material, mas, porém, a gente usa praticamente a mesma tecnologia. E aí, falando nessa parte de tecnologia, né, como que isso ajuda a gente a criar o nosso principal produto, né? O geólogo e geóloga, eles criam principalmente mapas. No final das contas, toda a informação que a gente vai pegar, a gente vai usar principalmente para fazer mapas. Não é só isso, obviamente, mas é principalmente isso. E aí, quando a gente olha um mapa desse aí, que muitos de vocês não sabem nem o termo, que é um mapa geotectônico global, né? Ele indica praticamente aí como as placas estão, como os litotipos, que são tipos de rochas, né, que são agregados aí de vários mineraizinhos. Então, cada corzinha dessa vai representar um conjunto de rochas específicos daquela região, onde que ela ocorre, e isso a gente consegue ver muito fácil no mapa, né? E para chegar nisso daí, foram anos de trabalho, anos de evolução com conhecimento geológico. E aí você fala assim, nossa, mas será que uma pessoa andou tudo isso daí? Muitos lugares, sim. E outros lugares foram coletados amostras, foram feitos métodos de geofísica, que a Alice até começou falando aí, para poder entender
a dinâmica do nosso planeta, né? Que é isso que a geologia faz, entender essa dinâmica, e principalmente como os fatores internos, né, que a gente vai ver aí, que a gente até já viu um pouquinho ali, daquela divisão da Terra, influenciam nesses aspectos externos aqui, ou de superfície. E aí, muitas pessoas trabalharam no laboratório para poder entender qual é a idade dessas rochas, como elas se espalham, e o produto disso tudo é um mapa desse tipo, e que eu particularmente adoro, eu acho lindo, que um dia ainda vou emoldurar isso e colocar na parede da minha sala. Então, o que a gente vai entender aqui hoje, assim, é como esses estudos são feitos, né? Como os geólogos e geólogas, eles trabalham, né? Existem vários campos que a gente pode atuar na geologia, né? E eu vou falar aqui hoje alguns deles, existem trocentos outros e vão surgir mais outros. Quais são essas tecnologias que a gente utiliza, né? São métodos diretos, aquele que a gente consegue pegar mesmo ali no nosso estudo, ou são indiretos, aquele que a gente usa aparelhos para poder enxergar aquilo? Então, para isso, para entender essas áreas de estudo, eu fiz uma divisão simplificada, que é praticamente a nossa superfície, né? Então, é toda essa área que a gente consegue enxergar e consegue caminhar do nosso planeta. A parte interna, né, que aí é essa divisão que a gente viu ali de um modo bem mais sucinto, né, que a gente vai dividir em núcleo, em manto, em crosta, bem por cima, assim, depois a gente vai aprendendo vários nomezinhos, né, e principalmente vocês vão ver isso ao longo do curso, né, e muita discussão através desse nome, e isso é ótimo, e o que eu chamo de parte externa, que aí é a parte onde a gente começa a enxergar o nosso planeta como sendo parte de um outro sistema, né? No caso, o sistema solar. Aí. E aí a gente começa a levar a geologia para outros planetas. E eu acho até muito engraçado esse termo, geologia, né? Que geo, a gente fala assim, vem da Terra, e logia, estudo da Terra, né? Vem do grego e tal. E aí a gente começa a enxergar essa geologia em outros países, desculpa, em outros planetas. A gente vê assim, geologia de Marte. Ué, mas se geologia é o estudo da Terra, como é que eu estou fazendo geologia de Marte? Seria martiologia, marlogia? E aí o conceito de geologia fica mais amplo, né? Como o entendimento de estrutura de rochas e minerais e evoluções e tudo relacionado a isso. Então, a gente começa a falar de geologia da Lua, geologia de Marte, geologia de Júpiter e por aí vai. Então, é um conceito bem mais amplo. Para a gente começar aí, a gente vai começar da parte de superfícies, né? Então, como que a gente chega a produtos como esse aí, que são esses mapas, são as representações da superfície terrestre. Olha o continente africano, que mapa mais lindo que ele é, a distribuição das cores, e elas não são aleatórias, né? Para usar essas cores, elas são linkadas a tipos de rochas específicas, e para entender esses tipos de rochas específicas, alguém foi lá, mapeou aquilo, depois trabalhou esses dados, a gente vai ver em laboratórios e computadores. E aí, a gente tem um produto finalizado como esse aí, o mapa do continente africano. E na hora que vocês olhem aquele pedacinho ali embaixo, deixa eu até apontar aqui assim, ó. Esse pedacinho aqui embaixo, vocês verem que ele tem uma sequência, e isso diz muito. Isso diz em relação ao empilhamento. E como é que a gente chegou a saber que uma rocha ela é mais antiga que a outra, que é mais nova? E isso tudo vem de observações, vem de testes que são feitos em laboratório, né, principalmente. E principalmente da nossa relação que a gente estuda dessas rochas, entre elas mesmo, que a gente estuda na superfície do nosso planeta. Então, a gente vê esse empilhamento, a gente enxerga lá uma camada de rocha, né, em cima de outra. E isso vai dizer quem é mais velha, quem é mais nova, pela relação de campo. E aí tem todos os problemas que a geologia vai trazer para a gente, se aquilo vai estar dobrado ou não, são coisas que talvez vocês não consigam entender e visualizar agora, mas que ao longo do curso vocês vão ver que isso é fantástico, entender que uma rocha ela dobra em cima da outra, que uma cavalga em cima da outra, e aí vocês vão notar que são termos que eles carregam várias definições. Então, esses termos são muito importantes. E aí,
a gente fala assim, nossa, mas uma pessoa foi lá e andou em todo esse continente africano, interpretou isso, e viu imagens aéreas, né, de aviões, principalmente da época, hoje a gente tem satélites, e aí um mapa ao lado, esse mapinha aqui, representa uma outro patamar, um patamar que é a superfície da Lua. E é um mapa fresquinho que saiu agora em 2020, mostrando qual é a geologia da Lua. Então eu tenho aí as unidades, né, geológicas, as unidades de rochas e tipos de rochas, né, que são litotipos, que compõem a superfície lunar. E aí você me pergunta, como que eles fizeram isso? Primeiro, a gente tem aquela famosa missão da Lua, né, que os astronautas pisaram lá e tal, e eles coletaram amostras. Então, essas amostras vieram da Lua e, com isso, começou-se uma série de estudos, né? Hoje em dia, existe uma sonda, um robozinho, que está lá analisando o lado escuro da Lua, que é aquele lado que a gente não consegue ver daqui do planeta Terra. E aí imagina que coisa fantástica. Uma próxima expedição que chegar lá, ela consegue ir, essa expedição consegue ir nessa cratera e entender exatamente qual tipo de rocha está lá e confirmar se aquilo ali é verdade ou não, né? Se esse desenho que os geólogos do SGS aí, né, que é o comparativo à CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, é o Serviço Geológico Norte-Americano, lá dos Estados Unidos. Então é chamado de USGS. E vocês vão ver essa sigla também durante o curso muito tempo aí. Vocês vão adquirir materiais aí, muitos gratuitos, né? E eles têm uma coisa bacana, né? Que ele tem esse sentimento aí dos Estados Unidos todo, mas que eles veem o planeta como um todo, né? Então a gente consegue ter vários dados do planeta inteiro gratuitos, principalmente por causa do Serviço Geológico Norte-Americano. E além do nosso planeta, de outros planetas também, né? E também de corpos celestes, como a Lua, por exemplo. Então, olha que fantástico esse mapa aqui, traz esse tipo de informação. Depois, se vocês quiserem, vocês me mandam um e-mail, me mandam uma mensagem lá no WhatsApp, ou no WhatsApp, não, desculpa, no Instagram, ou pode ser pelo WhatsApp também, que eu disponibilizo esses materiais, eu tenho todas essas cartas aí, eu tenho esse mapa da Lua, né? Que é muito legal ficar viajando nisso daí. E aí, falo assim, nossa, mas foi uma alta tecnologia, né, para chegar a esse produto aqui. Esse aqui sim, foi uma alta tecnologia. Mas para chegar nesse produto do continente africano, para chegar nesse mapa, como que o pessoal conseguiu chegar nisso? O primeiro passo foi usando martelo, que é o nosso martelinho que eu já falei lá, o martelo de geologia, né, o martelo de geólogo, bússola, que é uma bússola adaptada para a geologia, não é uma bússola comum assim, dessa que você pode comprar em qualquer lugar, que só aponta ao norte. Ela tem medidas específicas, ela funciona de um jeito específico que vocês vão aprender durante o curso, e quem já está aí na metade do curso para frente já está usando esse tipo de equipamento, né? É uma bússola para geologia, especificamente para isso. Ela tem até uma inversão ali dos pontos cardeais, né, do leste com o oeste, e isso tudo anotado numa caderneta de campo. Hoje, algumas pessoas já usam, que no meu caso, eu uso um tablet, que já traz tudo quanto é tipo de informação para mim ali. Mas, obviamente, eu comecei na caderneta de campo, e aí eu já dou uma dica aqui para vocês que estão começando agora o curso. Invistam R$ 20, R$ 15 numa cadernetinha de campo, não fica lá comprando aquele caderninho que qualquer de capa dura ou qualquer caderno, porque hoje eu tenho a minha coleção de cadernetas aqui, que já é uma pilha, né, principalmente porque eu sou geólogo de campo, então é uma pilha dessas cadernetas, e hoje isso, na hora que eu leio lá atrás, assim, nos alguns afloramentos que eu fui, o quanto isso influenciou na minha aprendizagem, o quanto até as linhas que estão ali separadas, ela influenciam até no seu croquis, que é um desenho que você vai fazer, a representação dele, para poder enxergar aquelas estruturas, né, para você poder ver um afloramento que nada mais é do que um pedaço de rocha, né, e vocês estão vindo aí agora do ensino médio de pedra, né, que vocês vão começar a falar rochas e minerais agora, para frente, por favor, um pedaço de rocha que está saindo da superfície ali, e que você consegue visualizar aquilo. Então, isso é um afloramento. Vocês vão falar muito essa palavra durante o curso, e escutar essa palavra muito, afloramentos, e tem alguns lugares que colocam afloramentos rochosos, né, porque afloramento não é só de geologia. Então, invistam numa cadernetinha dessa, faz diferença.
Obviamente, se não conseguir, compra o caderninho lá, mas trate ela como realmente uma caderneta de campo e não um caderno que você vai dispensar aquilo e jogar fora, porque depois isso vai fazer muito sentido para você na hora que você estiver revisando isso. E você está fazendo ciência, né? Eu sempre falo com os outros, quando eu estou dando meus cursos, que a diferença entre ciência e brincadeira é o caderninho. O caderninho que você anota ali é o que você vai poder revisar depois e entender aquilo de uma forma melhor. Senão é simplesmente uma brincadeira, você está vendo uma coisa legal ali naquele momento. E outra coisa que pode auxiliar é a nossa lupa de bolso. Então, esse conjuntinho aqui, ele tem que fazer parte de todo o seu trajeto. Você tem que saber operar isso aqui muito bem. E depois disso daqui, é que você vai operar muito bem o computador, o celular, o tablet, o que for que você for mexer. E aí você fala, mas eu quero mexer só em laboratório e tal. Pois é, o laboratório inclui muito isso daqui, ó. Se as suas anotações elas não forem bem feitas, e podem ser de forma digital, obviamente, né, elas vão ser completamente erradas. Então, seu estudo não vai ter validade. Então, aprendam a mexer nisso aqui na graduação, mesmo que vocês forem mexer em áreas completamente diferentes. Entendam todo o funcionamento desses equipamentos aqui. Beleza? E para a gente entender o estudo de superfície, é necessário ir para campo. Então você tem que estar lá presencialmente, né? E mesmo que você não esteja presencialmente, você pode mandar robôs, como é o caso aqui do pessoal que foi para a Lua, e eles tinham aparatos high-ends, né? Aparatos de alta tecnologia para eles poderem fazer essas coletas de amostra. Claro que eu espero que vocês, né, alguns de vocês aí consigam chegar a esse ponto aqui, de conseguir ser geólogos e geólogas aí de outros corpos, né, celestes aí. Imagina, um de vocês aqui estudar a geologia de Marte, que coisa fantástica. Mas a gente começa aqui de baixo, fazendo o nosso bom e velho campo, às vezes no meio do sol, às vezes no meio do mato, em gelo, ainda não tive essa experiência, mas pretendo ter. Então, existem vários lugares para a gente poder andar e fazer o nosso serviço de mapeamento de superfície. Entender a superfície para depois a gente correlacionar com as coisas que acontecem no interior da Terra. Então a gente vai sair daquela superfície que a gente está andando ali e mapeando e descrevendo para começar a entender o interior do planeta. E aí, como que a gente entende esse interior do planeta, né? Talvez os vulcões, eles sejam aí a nossa janela principal para olhar aquilo, né? Mas a gente pensa isso porque ele está lá ativo, ele mostra todo o poder que o planeta tem. Porém, a gente esquece que a geologia, ela olha muito para o passado, e coisas que já foram vulcões, que a gente tem que tentar entender aquilo, também é uma janela para a gente enxergar o interior do planeta, né? E até o passado do planeta e entender essa evolução. E aí, qual que é a forma mais fácil da gente chegar lá no interior do planeta? Se você for seguir Júlio Verne aí, né, que é um clássico, a gente tem aí Viagem ao Centro da Terra. E para quem tiver aí de quarentena e quiser ler uma literatura que para quem já está no meio do curso vai identificar muita coisa, e para quem ainda está começando vai depois poder reviver muita coisa assim, eu indico esse livro aí na quarentena. Tem uma coleção na Amazon que custa acho que R$ 3, mais ou menos, e deve ter uns 10 ou 20 livros de Júlio Verne aí, e tem Viagem ao Centro da Terra, então eu baixo o PDF, né, para quem está agora em casa, em quarentena, e leia. É muito legal, é uma ficção, obviamente, né, mas que tem muitos detalhes que falam de geologia. E aí? E o que Júlio Verne sugere? Ele sugere que, através de um conduto desse aqui, de um vulcão que não está ativo na Islândia, que vocês vão ver também ao longo aí da geologia, se vocês procurarem vídeos no YouTube, vocês vão ver que a Islândia ela é um lugar particular, assim, singular, né, na verdade, para a geologia, porque ela tem algumas características ali importantes, principalmente encontro de placas, então depois vocês procuram aí, não vou ficar delongando aqui, mas o pessoal, um geólogo, né, com o sobrinho, e ele é um geólogo mineralogista, então ele fala muito de minerais, descrições, várias descrições das rochas, um geólogo mineralogista junto com seu sobrinho e um guia lá da Islândia, eles adentram o centro da Terra através de um conduto de vulcão.
Claro que isso não é possível, óbvio que não, né? E nem façam isso aí, né? Obviamente, se você chegar lá no vulcão e ele estiver ativo, isso aqui te torra na hora. E aí eles entram aqui e descrevem coisas fantásticas lá. Obviamente é ficção, mas é muito legal. Então, eu recomendo vocês darem uma lida nesse livro aqui, principalmente agora que vocês vão ter a visão dessa ciência, né, que é a geologia, e aí as descrições que tem lá, e começa a anotar alguns termos que você não entendeu e procura aquilo. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para você ao longo do curso aí. E quem já está aí para metade, para o final, vai reviver muita coisa. Então, é um livro bem bacana. Mas agora, voltando aqui à nossa realidade, né? Como que a gente enxerga realmente o planeta? É através de uma ciência que chama geofísica. E a geofísica, ela simplesmente pegou leis da física e aplicações da física, né, para aplicar isso no planeta Terra. E aí, através disso, a gente consegue ver o interior da Terra, a subsuperfície, e principalmente através de ondas, né? E existem diversos outros métodos. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora, um vídeo que fala do gravímetro, que é esse aparelho aí, que ele simplesmente mede a gravidade, a microgravidade da Terra. Você fala assim, nossa, Thiago, mas a gravidade da Terra não é o 9,8 lá? Ela oscila. E através de um acelerômetro, que é aquele dispositivo que tem, inclusive, no seu celular hoje em dia, olha para você ver como é que os celulares estão avançados, a gente consegue medir essas micro-oscilações e saber a diferença de rochas que tem em subsuperfície. E aí existem várias medidas, a gente pode fazer isso manualmente, né? Pessoas levando, ou através de outros equipamentos, como, por exemplo, um helicóptero que leva um gravímetro para poder fazer essas medições, e depois a gente pega todos esses dados, que nada mais é do que uma tabela, e transforma isso em mapa. E olha que legal, como que a gente transforma isso? A gente pega um aparelho que vai medir essa micro-oscilação, e depois a gente processa isso num computador, que é uma tecnologia que auxilia a geologia, né? Então, eu preciso ter aquele dado de campo que eu peguei com o martelo, que eu anotei, ou que eu peguei simplesmente num cartão de memória, passo isso para um computador, então eu já começo o meu trabalho ali de laboratório e tal, né? E aí eu chego num mapa com anomalias geofísicas, e cada anomalia dessa vai significar alguma coisa, dependendo do alvo que você está procurando ali. E aí, passando dessa parte interior, a gente começa a enxergar a Terra como uma parte exterior. A gente começa a ter satélite, a gente vê a Terra como um todo, a gente sai da superfície, passa pela atmosfera e começa a enxergar os fenômenos que ocorrem no exterior da Terra. E aí, além da Terra, a gente começa a mandar alta tecnologia, né, como esse rover aí, que é o Curiosity, para outros planetas. A gente manda um robozinho que ele vai para outro planeta, no caso Marte, e trazer informações para a gente. Então, ele é o nosso olho, ele é o nosso martelo, ele é o nosso laboratório lá em Marte. Então, imagina esse robozinho que chama Curiosity, né? Que ele está em Marte hoje em dia, fazendo análise com esse tanto de equipamento que tem aí, ó, vários tipos de câmera para análise química, câmera para análise mineralógica, né? Braços robóticos com brocas que vão furar, e tem câmera para tudo quanto é lado, e isso transmitindo lá de Marte para o nosso planeta, para geólogos e geólogas, profissionais da geologia, profissionais de engenharia, das ciências, que estão numa base, provavelmente nos Estados Unidos, né, porque isso aí pertence à NASA, nos Estados Unidos, fazendo essas análises praticamente em tempo real. Então, é a extensão do corpo, da mente desse pessoal lá em Marte e que faz essa análise aqui no nosso planetinha que chama Terra. E como que funciona esse Curiosity lá? Ele é um robozinho que ele vai fazendo as análises dele e ele vai lá, coleta, né, essa amostra através do braço robótico lá, como eu falei para vocês, uma espécie de furadeira, e aí ele pega isso e olha que coisa fantástica, olha que ponto a gente chegou, que a tecnologia ajudando a geologia, a gente tem um laboratório sobre rodas. Então eu tenho um laser ablation aí, né, um microscópio eletrônico dentro de um robô desse,
que está em outro planeta e que envia dados para eu poder fazer essa integração de tecnologias. Então, tudo que ele está coletando lá, eu estou trazendo para o laboratório e fazendo essas análises com mais acurácia, com mais medições do que me permitem, do que eu estar somente lá no campo, né, somente lá coletando aqueles materiaizinhos. Então eu trago tudo isso para o laboratório e aí eu começo a integrar esses dados. E dado por dado não significa nada. Eu posso ter a minha caderneta toda preenchida, mas se eu não usar aquilo para um objetivo, simplesmente vai ser um dado perdido ali. E aí, isso não significa nada, né? Por isso a gente precisa ter em mente o que a gente vai fazer, o que a gente está procurando. Então, sempre quando vocês forem para o campo, tenta pegar o que é que o professor quer mostrar. Isso vai ajudar demais vocês a entender aquela dinâmica de campo. Eu sei que às vezes é meio chato ler um artigo, às vezes a gente está saindo de uma festa direto para um campo, e isso faz parte de toda a nossa vivência de universidade e tal, mas tentem aproveitar o máximo daquele evento ali, né, de poder de gerar um aprendizado e com um objetivo, porque só anotar na caderneta, aquilo ali não vai transformar em nada para você, ou simplesmente se você só anotar numa tabela de Excel ou no Word, não vai significar nada. Então, tentem integrar essas tecnologias. E qual que é o resultado disso? Um mapa geológico de Marte. Então, imagina o projeto Mars One, que é aquele projeto que vão levar pessoas para Marte, né? A SpaceX tem trabalhado muito nisso também. Para quem não conhece, a SpaceX é uma empresa norte-americana, né? Que é do mesmo fundador da Tesla, que era aqueles carros elétricos. O que essa SpaceX faz? Ela quer levar os seres humanos para outros planetas. E o primeiro alvo é Marte. Então, eles querem colocar uma colônia em Marte. E fala assim, nossa, mas como é que eles estão fazendo isso? Tal? O primeiro passo deles, e tudo precisa de dinheiro, né, para fomentar a ciência precisa de dinheiro, eles fecharam um pacote com a NASA em que eles conseguem levar suprimentos e astronautas para o espaço, e aquele foguete que eles decolam aqui da Terra volta para o mesmo lugar. Então, aquele foguete, ele atravessa a atmosfera, entra em órbita, lança a cápsula que eles têm que lançar, por exemplo, a Dragon Ball não, a Dragon Ball é lá o desenho, a Dragon, e aí eles lançam essa cápsula com astronauta ou com suprimentos, né, para ir para a estação espacial ou para outros lugares, ou até mesmo satélites que eles vão colocar em órbita, e esse foguete que lançou, ele retorna à Terra e faz um pouso perfeito. Então imagina o quanto que isso economiza de material, economiza de combustível, e isso vai possibilitar, essa evolução vai possibilitar que a gente crie uma colônia em Marte. E aí, onde que eles vão criar essa colônia em Marte? Olha a importância de ter um mapa geológico, de ter esses dados, né, para poder entender aonde eu vou criar uma colônia. Existe lá em Marte os montes, né, que eles são, acho que 40 vezes, ou 5 vezes, são 5 vezes maior do que o ponto mais alto da Terra, que é o Everest. Então, imagina, eu esqueci o nome desse monte agora, ele com 40 mil metros, 40 quilômetros acima da superfície. Se eu colocar uma colônia aqui em cima, ótimo, eu vou enxergar Marte praticamente até a curvatura toda. Mas como é que a galera vai descer de lá, né? Como é que eu vou estabelecer minha colônia? Então, eu tendo um mapa desse tipo aqui, eu vou conseguir estabelecer lugares ideais. E aí, quando as pessoas mandarem impressoras 3D para Marte, qual material vai alimentar essa impressora? E é diferente de eu alimentar ela, por exemplo, com ferro, ou alimentar ela com calcário, é completamente uma rocha mais arenosa, uma rocha que contém ferro. Então é completamente diferente se eu pego um tipo de material, coloco numa impressora 3D, e aí eu preciso ter abundância desse material para eu construir, por exemplo, as colônias. Então essa é a ideia do pessoal para levar para Marte. E aí você fala assim, nossa, mas eu, geólogo, geóloga, eu tenho essa importância? Sim, você contribui para esse estudo aqui. Então, imagina os passos para frente se não tivesse isso daqui. Talvez não seria nem possível, né? E eu acredito que a gente ainda vai ter uma colônia em Marte. A princípio, humanos eu acho uma coisa um pouco mais complicada. Eu não sei se eu vou estar vivo. Vocês, com certeza, vocês estarão vivos. Eu já não sei. Mas eu pretendo estar vivo até lá para poder ver uma colônia
em Marte. Porém, eu não fui doido de me candidatar a esse projeto Mars One, que é para levar pessoas sem passagem de volta, simplesmente ida. As pessoas vão para lá para colonizar. Acabou que esse projeto foi descoberto várias fraudes nele, mas mais de 100 mil pessoas se candidataram para ir para Marte sem volta. Então, imagina, vocês teriam coragem disso? Eu, particularmente, não teria essa coragem. Eu tenho muita coisa para viver aqui nesse planeta, nesse planetinha azul que chama Terra, né? Então, toda a geologia que a gente desenvolve, ela depende de tecnologias que vão assessorar, né? E aí, essas tecnologias criam isso como resultado. Mas e olhando de outro lado, como é que a geologia fomenta as tecnologias, né? E aí eu só vou dar uma pausa aqui agora para tomar uma água e vocês estão entendendo tudo, tá beleza? O som ainda tá bom? Falhou muito? Como é que foi? Tá ótimo, Thiago. Beleza, então. Então, seguiremos aqui. Como que a geologia ajuda na tecnologia, né? Como que essas descobertas geológicas que a gente viu aí, como que isso pode fomentar o avanço tecnológico? Bom, principalmente com materiais. E aí a primeira pergunta que vem na cabeça é: quais são esses materiais? Por exemplo, vocês hoje já devem ter escutado falar dos drones, né? Imagina um aparelhinho desse aí, que é mais ou menos desse tamanho, existem pequenininhos, mas existem enormes, mas esses mais populares, desse tamanho, tem uma bateria que pesa praticamente uns 200, 300 gramas, ou até algumas um pouco maiores, vamos colocar numa média aí, 500 gramas, e que consegue fornecer energia para um equipamento que vai até 4 quilômetros de você. Olha só que evolução tecnológica enorme, né? A gente vê hoje um drone carregando uma câmera que há 6, 7, 8 anos, 10 anos atrás, ela era um trambolho desse tamanho aqui e que há 20 anos atrás era impossível eu tirar 100 fotos num dia. Eu tinha que tirar filmes com 36 poses, né? 36 fotos, e isso depois levar para revelar. Então, imagina um aparelho desse carregando uma câmera que você consegue tirar 1000 fotos num único dia. É uma coisa impressionante. Mas como que a gente chega nesses materiais, né? Como é que eu consigo criar painéis solares para fornecer energia para um satélite ficar orbitando a Terra, e os satélites não estacionários, né? Consegue fazer uma trajetória. Então, qual tipo de material eu preciso para poder criar painéis solares? Como que eu descobri que o ouro, eu tenho que revestir algumas partes desses equipamentos, como por exemplo o Curiosity, eu tenho que revestir de ouro para não ter interação com nada, para refletir o máximo possível, né? Então, como que eu consegui chegar nesses materiais? E para isso, eu preciso de pessoas que vão encontrar esses materiais. Então, a segunda pergunta é: quem é o responsável por encontrar esses materiais? E a terceira, que já vem junto com esse quem, é: onde estão esses materiais? Vocês vão ver isso muito ao longo da carreira de vocês, que as pessoas sempre vão perguntar assim: tem ouro aí? Quando vocês estiverem no campo, ou quando vocês já estiverem formado, prestando, alguém vai perguntar para vocês: o que é isto e onde eu acho isto? Não, o que é isto, se tem valor, e se tem valor, onde encontro isso? Então, são essas três perguntas que vão fazer parte praticamente da profissão de vocês aí o tempo todo. Todo mundo querendo saber aonde está isso. Mas eu vou trabalhar lá na Vale, que é com mineração, vou fazer o projeto da Cava e tal. Se você só está ali porque aquele minério é vendido para alguém e aquele minério vai ser transformado em alguma coisa que pode ser um vergalhão que vai construir o maior prédio da América Latina, ou quiçá o maior prédio do mundo, e que ele precisa ter uma resistência junto com outros materiais. E aí, um objeto que você acorda com ele, você praticamente dorme com ele, está do seu lado o tempo inteiro, que é, hoje em dia, o smartphone, o celular. Você já parou para pensar o quanto de geologia tem nesse aparelhinho aí? Você pode até não ter parado para pensar, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos, norte-americano, né, o Serviço Geológico norte-americano, o SGS, ele fez esse encarte mostrando quais são os tipos de minerais e rochas, né, e elementos que compõem um celular. Então,
tem toda essa listagem aqui, por exemplo, o quartzo, onde que a gente usa ele? Principalmente no display, na tela. Então, o quartzo ele é super importante para a gente ter essas telas. E imagina, há 5 anos atrás, você não tinha praticamente popular, igual é hoje em dia, as telas touchscreen. Era uma tela que você não interagia, você simplesmente via. E hoje, mudando esses materiais ali, né, a disposição deles e incrementando outros, a gente tem a tela touchscreen. Então, para o LED, eu preciso ter um gallium aí. Onde que vem esse gallium? Por exemplo, para eu fazer a armação de alumínio, eu tiro de onde? Da bauxita. Para quem é de Ouro Preto, tem um bairro que eles chamam de bauxita, né? Mas o nome no mineral é conhecido como bauxita. Então, eu tenho esfalerita, wolframita, que a princípio podem ser minerais e também algumas rochas aí, que pode parecer nomes estranhos, mas que vocês vão ver ao longo do curso. E na hora que você pega aquilo pela primeira vez, você pega ali, por exemplo, uma grafita, na hora você associa com o grafite, que realmente é um produto da grafita, mas que ela pode ser usada para as baterias, e que é a nova barreira de como fornecer baterias usando a grafita através de um outro composto que eles conseguem manipular, que chama grafeno, e aquilo dá uma vida útil para a bateria enorme, armazenar uma quantidade que a gente ainda nem conhece de energia para o smartphone. Imagina você com o smartphone hoje em dia poder mexer como era um celular de 10 anos atrás, que não tinha 1/3 desses recursos e gastava muito menos energia, você conseguir mexer ele por 3, 4, 5 dias sem precisar dar uma única carga. Então, é a descoberta desses materiais e onde estão esses materiais e qual a disponibilidade dele, porque não adianta eu pegar um material que é extremamente raro e eu vou fazer, por exemplo, 100 celulares. Isso não me adianta em nada. Então, eu tenho que ter disponibilidade desse material ali para poder fazer equipamentos e que vão atender aquele objetivo, né? Que pode ser, por exemplo, mandar um foguete para Marte ou simplesmente gerar um produto em que ele me acompanha o dia todo. Então, depois eu também tenho esse encarte aqui, é muito legal ler, ele está em inglês, mas é um inglês fácil de ver, é um inglês técnico, né? Então, a gente consegue traduzir facilmente aí, principalmente essa geração de vocês aí mais novos, dos 20 e poucos anos, tem muita facilidade aí para poder traduzir isso. E é essencial a gente conhecer o que está na nossa mão e de onde vêm esses materiais. E aí, existem os minerais do futuro, né? Então, o Serviço Geológico da Noruega, eles fizeram lá os Minerals for the Green Economy. Eles chamam a economia do futuro, essa economia sustentável, de Green Economy, que seria alguma coisa traduzida aí para economia verde, digamos assim. E um dos gráficos que eles colocam lá são esses aqui, ó, onde mostra lá no século XVIII, século XIX, né, século XX, e nosso século agora, XXI, como foram a evolução dos elementos, né? Quais eram os elementos mais usados ali, ó, principalmente o ferro, né? Cálcio também, principalmente para a parte ali de construção de alvenaria, né? O CaCO3, que vem lá do cimento, do calcário, que vai dar origem ao cimento. Depois a gente começa a ter ligas com esses metais, né? Que a gente faz uso do carbono para enrijecer o ferro ali, e depois a gente coloca cobre, manganês, estanho, e por aí vai, chumbo, e aí mais outros tantos lá, depois de 1900 para frente, e hoje em dia a gente começa a ter elementos terras raras, né, urânio, a gente tem o lítio aí para as baterias, cádmio, a gente tem galho, a gente tem um monte de outros elementos que ajudam a pensar nesses equipamentos mais sustentáveis, mais duráveis, né, para uma economia verde. E aí, nesses minerais do futuro, a gente tem o World Bank Group, que nada mais é que a gente conhece aí, escuta direto nos noticiários, o Banco Mundial. O Banco Mundial lançou agora, em 2020, um report, um relatório, que é o Minerals for Climate Action. Então, são quais os minerais... Opa, tem até um errinho aqui, depois tem que consertar. São quais os minerais que vão ser mais usados e para quais recursos. Não adianta a gente pensar falando assim, porque a energia nuclear tem esses problemas, tal, eu vou fazer uma energia eólica que é mais limpa. Tá bom, é mais limpa e tal, mas quais materiais? Como é que vai ser a extração daquele material ali? Será que é um material fácil de achar na natureza? Por exemplo, para energia,
para armazenamento de energia, eu vou precisar principalmente de elementos no alumínio. Então, olha só, eu tenho aqui alumínio, principalmente para a produção de energia solar. A grafita eu vou precisar para o armazenamento de energia, né? Principalmente que a gente já falou aí do grafeno, desse outro elemento, né? Desse outro material que eles estão criando. Então, eu tenho aqui a grafita suportando praticamente todo o armazenamento de energia. E o que a gente entende de armazenamento de energia? Baterias, simplesmente isso. Geração de células fotovoltaicas, né? A famosa energia solar aí, eu preciso principalmente de alumínio e preciso de quartzo também, energia eólica, eu vou lá precisar de alumínio, e aí, por aí vai. Então, é muito legal esse relatório, também me peçam lá, eu coloco tudo num pacotinho para vocês aí, vocês conseguem baixar, e isso impacta diretamente nos nossos trabalhos, né? E como a gente faz para poder encontrar esses materiais e quais são os materiais que nós deveremos correr atrás. E aí, nada mais, nada menos do que o marketing para poder fazer essa nova economia girar, e principalmente a nova economia de reciclagem. Então, se vocês entrarem no site da Apple hoje, que a gente vai entrar aqui agora, né? Deixa eu só tirar aqui meu marca-texto. Aí. A gente já entra num site voltado para os produtos. Deixa eu colocar ele aqui. Os sites voltados para os produtos usados para reciclagem e principalmente como isso impacta o nosso serviço. Olha só que loucura. Vocês estão conseguindo enxergar o site aqui? Está um produto inovador? Tá sim, tá aparecendo. Beleza, ótimo. Então, olha só o site da Apple lá. Estou acessando agora, em tempo real, com vocês aqui, um produto inovador de verdade marca o mundo, não o planeta. Olha só a pegada do marketing por um planeta mais sustentável. Então, eles falam que o novo MacBook Air, ele é 100% feito de alumínio reciclável. E aí você pensa, putz, mas alumínio reciclável, eu tenho que pegar isso de outros produtos que já existem. E por isso existe a mineração tecnológica, né? A mineração de equipamentos hoje em dia. Então, as pessoas compram computadores, compram um smartphone. Não é à toa que eles colocam lá assim, deposite aqui o seu smartphone, ou traga o seu smartphone, e aí a gente dá um desconto nele, porque isso vale dinheiro. Quanto de ouro tem ali, quanto de outros produtos. Então, a Apple, ela colocou agora como, ó, inventamos uma maneira de só usar alumínio reciclável. Então, ela criou uma liga de alumínio que pode ser reciclada sem abrir mão da qualidade. E os produtos da Apple, por que eu estou pegando aqui? Porque eles são sinônimos de qualidade, né? As pessoas compram muito pela marca e tal, mas se você pega um produto, ele é muito bem acabado, né? Ele tem todo aquele glamour. E aí você fala, nossa, e os telefones? Olha só, presta atenção nessa frase que eles colocam aqui, ó. O uso de mais materiais reciclados, por dentro e por fora. E aqui embaixo ele coloca o número, 29 mil. O que significa esse 29 mil? O uso de estanho reciclado nos nossos aparelhos evitará a extração de quase 29 mil toneladas desse minério. Extração impacta diretamente na nossa profissão. 29 mil toneladas de estanho. Então, as pessoas que estão trabalhando com estanho, se aquilo não tiver uma outra aplicação, são menos empregos, menos opções de trabalho, e obviamente a gente tem que estar adaptado para isso, né? Não adianta eu tentar minerar tudo e aí o planeta acabar. Não, isso tem que ser feito de uma forma responsável, cabe a nós e principalmente a vocês agora. A minha geração, ela falha um pouco nisso, né? Mas a gente está aí lutando, né, evoluindo para isso. A minha geração, ela falha um pouco, mas a de vocês tem essa responsabilidade de tentar fazer com que a geologia, principalmente a extração desses bens minerais, né, que paga muito serviço de geologia, fazer isso de uma forma responsável, de uma forma que seja sustentável, né? E isso tem que estar de acordo com várias outras normas e principalmente de reciclagem. Então, se vocês descerem aí, ó, todo o site da Apple, vocês vão ver como isso impacta no nosso trabalho. E é impressionante, né? Que você fala assim, meu Deus do céu, eu não fazia ideia de como as empresas vão gerar esse marketing, que gera uma nova economia e que isso impacta diretamente no meu trabalho.
Então, vou voltar para a nossa apresentaçãozinha aqui, né, fazendo algumas considerações, alguns trabalhos aí, praticamente de futuro, né, que são aquelas tendências. Então, essas considerações, deixa eu ver se eu voltei aqui. Voltei? Voltei. Então, essas considerações aí, ela vem muito desse trabalho de enxergar tendências, de ver o que a gente pode trabalhar no futuro, o que aquilo demanda de trabalho dentro da geologia. Existem várias formas de trabalhar aí, né? Vocês viram, eu mostrei para vocês, que é, principalmente, o desenvolvimento de tecnologia, ela depende da utilização de novos materiais. Isso é um fato. Então, a gente vai testando novos materiais, vai vendo se aquilo ali se encaixa a uma teoria que a gente bolou para aquilo, e isso vai fazendo desenvolver tecnologias cada vez melhores e também tecnologias cada vez mais populares. Imagina que há 10 anos atrás a quantidade de smartphone era muito inferior, porque era uma coisa muito mais cara. Hoje em dia, as pessoas têm mais acesso. Então, o acesso a novas tecnologias traz também melhorias para o estilo de vida das pessoas, né? Então, a tecnologia, ela pode proporcionar isso. Imagina o quanto de material existe aí que a gente pode fazer uma filtragem de água perfeita e que as pessoas que têm água completamente suja, ela consegue ter uma qualidade de vida muito melhor porque vai tomar uma água tratada. A gente pode fazer trabalho de saneamento básico, a gente pode levar isso para muitas outras pessoas. E aí, os profissionais da geologia, geólogos e geólogos de todo esse Brasil, desse mundo, têm que se atentar para isso. Tem que ver essa responsabilidade que a gente carrega. E aí, as propriedades, né, desses materiais, principalmente os materiais naturais, né, porque aí se eles forem sintéticos já foge um pouco da nossa área, que aí já entra engenharia de materiais, engenheiros químicos, né, mas esses materiais naturais que estão disponíveis aí, é que a gente vai entender como eles serão utilizados, né? São essas propriedades que ditarão a utilização. Então, em uma fase aí do curso de vocês, vocês vão ver, principalmente, que as propriedades dos minerais, elas são usadas para caracterizá-los e para reconhecê-los. Então, isso é muito importante. São coisas que a gente, às vezes, não dá bola, mas que lá na frente isso pode trazer uma ideia fantástica de uma nova utilização para o material. E cabe à geologia dizer quais e onde estão esses materiais. E através dos estudos geológicos é que a gente consegue entender a disponibilidade, a disposição e onde, né, se encontram esses materiais no nosso planeta e até e até fora do nosso planeta, né, até extraterrestres. Bom, eu quero que vocês pensem que a geologia, ela gera tecnologia, né, e que a tecnologia, ela fomenta a geologia, então isso forma um círculo aí, né, e que ele sempre vai voltar ao mesmo ponto. A geologia, ela sempre vai precisar de tecnologia para se desenvolver, e a tecnologia, ela sempre vai precisar da geologia para se desenvolver. E principalmente para as pessoas que forem trabalhar no campo aí, né, principalmente nessa primeira fase aí, que a gente chama de coleta de dados primários, que é o trabalho de campo, é isso que o trabalho de campo faz, não esqueça do chapéu. Levo sempre o chapéu para o campo, porque isso vai dar vida longa a vocês aí, principalmente pelos cânceres que podem vir a desenvolver de pele e tal. Então, encarem a geologia como sempre ligado à tecnologia. E não desfaçam de outras etapas, né? Elas são sempre importantes. A etapa de campo ela é muito importante, a etapa de laboratório é muito importante, a etapa de escrita do relatório é muito importante, e a consolidação de todos esses conhecimentos, ela faz toda a diferença. Bom, então aí eu encerro a minha apresentação. Obrigado por me aturarem aí durante esses minutos, né? Tentei fazer aí próximo ao tempo da aula, 50, 55 minutos aí, a gente vai abrir para perguntas agora. Me sigam aí no Instagram, eu sempre falo de tecnologia com geociências lá, também mostro um pouco da minha vida e também, né, umas bobagens e tal, os meus cachorros que eu gosto muito. Então, tá lá o TD Maps no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube, né, eu preciso alimentar ele mais, já tem uns vídeos aqui, mas eu ainda estou meio sem tempo, mas vai sair bastante coisa lá, principalmente voltado para essa etapa de campo, né, que é isso que eu gosto muito, e aí eu consigo casar legal essa coleta de dados e os processamentos disso.
TD Maps também lá no YouTube, e eu tenho o meu podcast aí, para quem gosta de escutar podcast, para quem não gosta, habitue-se, que isso é muito legal, dá para você fazer outras coisas ali, aprendendo, né, coisas novas. Então tem o TDCast aí, e convido novamente a visitar aí o meu site, o tdmaps.com.br, beleza? Lá tem sempre os cursos, novidades, e em breve aí a gente vai vir com a comunidade Mappers aí, beleza? Então, muito obrigado, Alice, então encerrei aqui, desculpa se eu dei uma Então, que isso? passadinha do tempo aí, Que mas isso, espero que Thiago. tenha sido legal. Então, parabéns aí, queria te parabenizar, né? E agradecer mais uma vez pela excelente palestra, né? Trouxe aqui muito conhecimento, né? Curiosidade, muita coisa. Eu sempre aprendo, né? Tipo, vendo as suas lives, sempre tem um, nossa, tipo, não sabia disso. Isso é fantástico, né? A galera tá aqui te parabenizando também, Obrigado. Valeu. que gostou muito. É uma área muito importante, né, como você trouxe tanto essa questão, né, que a geologia, ela que vai fomentar, né, essa parte da tecnologia, e a gente depende, né, depende muito da tecnologia e vice-versa, né, então, um alimenta a outra. E muita gente, porque, até que você falou, né, muitas pessoas não têm conhecimento, né? Até a gente mesmo. Muitas vezes, depois que a gente entra no curso, que a gente vai... A gente não valoriza, né, esses materiais que estão aqui Isso, na nossa mão, a gente não sabe pô, a importância igual. Eu acho o celular a melhor representação disso. Ele está sempre com a gente. E você já se perguntou ali de onde que vem esses materiais, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, será por que o pessoal passou de LCD, tela LCD, para LED? Qual que foi a diferença do material? E até quando a gente conhece um laboratório, né, por exemplo, os laboratórios das universidades, como é que funciona o microscópio eletrônico? O laser ablation, né? Como é que foi feito aquilo ali? Eu lembro que até a gente passou muito por isso, porque a gente fez muita datação, e aí eu ficava impressionado que alguns laboratórios, né, tinha todo o isolamento, porque o chumbo que era produzido pelo cano de descarga dos carros, ele pode influenciar no nosso resultado da datação. Olha que coisa incrível. Eu estou tentando ver uma coisa dentro de uma rocha, né, e esse papo pode ser uma coisa muito até difícil de entender para quem está entrando agora na geologia, mas em algum momento da geologia vocês vão ver isso, e que o chumbo que está solto na atmosfera, ela pode influenciar naquela datação de rocha que eu estou fazendo ali, por exemplo. Então, são coisas que a gente às vezes não se atenta, né? Não, com certeza. Tem até uma pergunta aqui do Marcos Albuquerque. Ele fala: bom dia, Tiago. Você acredita que esse momento de pandemia terá um up no uso de tecnologia de análise remotas, como drones para mapeamento, evitando o campo por um tempo? Eu acho que não. O que eu acho que esse período de pandemia está trazendo para a gente, assim, dessa área, né, de geologia, é o uso de tecnologias que já existiam e que encurtam distâncias. Por exemplo, eu não preciso hoje ir diretamente na mina para eu saber exatamente tudo que eu tenho lá. Isso eu estou pegando uma forma geral, por exemplo, para fazer uma análise de geotecnia. Se eu tiver câmeras posicionadas junto com sensores que monitoram aquilo 24 horas em tempo real, eu lá da minha casa, eu consigo mandar um alerta, falar assim, olha, gente, tremeu aí. Então, nesses aspectos, eu acho que as pessoas começaram a aprender a usar a tecnologia. Eu até faço uma provocação, assim, para as pessoas, falo assim, outubro de 2019, quantas videochamadas você fez em outubro de 2019? Se fez uma, duas, três, cinco, foi muito. Quantas chamadas vocês já fizeram agora, chamadas de vídeo, vocês já fizeram agora em julho? Hoje a gente está dia 7 de julho. Com certeza superou o que você fez em outubro. Então, assim, as pessoas, elas viram que existem essas tecnologias e que elas estão usando bastante. Eu não acredito que para o país, principalmente o Brasil e depois planeta Terra, que a gente vá usar drones para substituir, por exemplo, o trabalho de geólogo ou robôs que vão substituir. O que a gente vai trazer essas tecnologias para auxiliar a gente. Eu, por exemplo, hoje, eu uso o drone como extensão do meu olho. Então, eu estou no trabalho de campo, eu não estou enxergando
o rio, se eu vou conseguir passar ou não. Eu tenho um mapa que o Google me trouxe ali, que é, por exemplo, de 2018, e eu estou fazendo campo em 2020, por exemplo, né? Uma suposição. Então, eu não sei se em janeiro passou uma tromba d'água ali que arrebentou a ponte. Isso não foi construído ainda. Então, o drone, eu uso ele, levanto, olho aquilo ali, eu estou vendo em tempo real, mas é meu olho que está ali ainda, né? Então, ele vai ser uma ferramenta, e eu acredito que vários outros desses aí vão surgir, como ferramentas para auxiliar nesse trabalho de campo. Então, eu duvido muito que a gente vai ter robozinhos que vão fazer o trabalho que o Curiosity faz em Marte. A gente vai ter robôs que vão ajudar a gente a fazer o trabalho. Um dos meus sonhos é comprar o SpotX. Depois vocês digitam aí, cão robô, chama SpotX. É um robô no formato de um cachorro, mas que ele consegue carregar mais de 100 quilos, dependendo do modelo. Então, você imagina você fazendo uma amostragem, você andando, e ele consegue andar em qualquer terreno, você fazendo uma amostragem, pegando várias amostras. Para quem trabalha com datação, professor Alice pode falar aí o tanto de peso que ela já carregou na mochila dela, trazendo amostra para datação. Então, você imagina você colocando aquilo ali no cachorrinho, você vai vindo, isso vai trazer qualidade, vai preservar a minha coluna, e não se sintam super-heróis achando que vocês são Iron Man, que vocês vão lá fazer o campo igual o super-herói, que você vai subir, morrer e tal, não sei o que lá, a vida vai te cobrar isso aí, a coluna dói, tudo dói, pode acontecer acidentes, então, não subestimem o trabalho de campo. Ele é perigoso, ele é essencial e tudo que existir de tecnologia, até onde eu consigo prever, assim, ver, eles vão ser auxiliares e não substitutos para o nosso serviço. É tipo complementar, né? Exatamente. Até para a gente também, eu já até conversei com você sobre isso, né? Até como professora, por exemplo, né? Da área de campo. É uma coisa que, assim, eu fico pensando, poxa, né? Aquelas questões para a gente visualizar o afloramento em 3D, sim, né? Então, realidade virtual, mas não substitui, né? Complementa. Alguém tem que ir lá, alguma hora alguém precisa ir lá fazer. Não tem jeito ainda. Não tem como, dá para analisar, né, os minerais, muita coisa tem que fazer no campo. Né? Não dá para trazer para o laboratório. Nossa. A parte boa é que quando alguém já vai no campo e consegue trazer, se alguém não precisa ser você, a ciência ela evolui com outras pessoas também. Então, alguém foi e buscou aquilo, você consegue trazer e melhorar aquilo. Então, você traz para o laboratório e aí você melhora aquilo, né? Então, você traz todo esse afloramento para o campo, coisas que você não ficou enxergando lá porque o sol estava muito forte, porque começou a chover, porque teve um enxame de abelha que te atacou. Então, você traz isso para o laboratório, você traz isso para uma sala com ar-condicionado e você consegue descrever estruturas que você nem tinha imaginado que existia ali naquele afloramento. Então, essa é a vantagem de unir a tecnologia com um trabalho, digamos assim, mais rudimentar, né, que é o trabalho de campo ali, que é o de martelar, de pegar a amostra, de sentir realmente a amostra na mão. Né? Com certeza. Muito, muito, muito bacana, Tiago, você ter trazido para a gente, né, espero que, né, o pessoal aproveite, né, como você falou, esse material vai ficar disponível, né, e isso é muito importante para esse conhecimento de outras áreas, porque a gente sempre tem também isso, né, tipo, algumas pessoas, elas têm uma afinidade maior, elas gostam mais, outras já não gostam mais, mas mesmo assim ainda não tem como a gente não, hoje em dia, né, a gente não aprender, não correr atrás, senão a gente vai ficar para trás, né, nessa questão das tecnologias. Das tecnologias, e elas evoluem rápido, né? Isso, em qualquer área, então sempre tem que estar antenado, sempre tem que buscar, né, atualizar tudo que vem acontecendo, porque facilita muito, né, o trabalho também. Então, é isso. Então, gente, muito obrigada pela presença, né, participação de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Thiago, né, por ter... Agradeço a todo mundo que participou aí. Obrigado, galera, que estava aí assistindo, aguentou até o final aí, né? E para as pessoas que vão assistir no YouTube também depois. Não, mas foi ótimo mesmo, gratidão. Então, um abraço aí a todos e até a próxima semana. E fiquem bem aí, se cuidem. Exato.